Olá, crianças, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula. A nossa aula de hoje, quinta-feira, dia 19, é na disciplina de matemática. Nós temos a disciplina de matemática e a disciplina de artes, mas a nossa aula agora é específica na disciplina de matemática. Então, vamos lá. Sentem um local confortável, pegue o livro didático de vocês, uma borracha e um lápis e vamos iniciar a nossa aula? Vamos iniciar a nossa aula relembrando um pouquinho o que nós estudamos na aula passada. Na aula passada, nós estudamos quem lembra? Tabelas. Nós vimos o que é a tabela. Nós descobrimos juntos que a tabela ela é utilizada para organizar informações e assim facilitar a compreensão e a visualização do leitor. Porque quando essas informações são repassadas na tabela, ela é organizada, isso facilita a leitura do leitor, a compreensão do leitor, e esse é o objetivo da tabela, tá bom? E hoje nós vamos ver o que são os gráficos e quando nós utilizamos os gráficos. Então, crianças, o gráfico é uma tentativa de expressar visualmente, por meio de desenhos, uma organização de determinadas informações. Como assim, professora? Observe esse gráfico que apareceu aí na tela agora. Quando você visualiza esse gráfico, você consegue visualizar todas essas informações que estão aí. No caso, essas que estão deitadas, ó, essas que estão aparecendo aí embaixo que eu circulei. Essas aí, isso. Aqui as informações que estão em pé, essas informações que estão em pé, essas outras que eu circulei, tá bom? Ao ladinho do gráfico. Quando vocês conseguem visualizar esse gráfico, automaticamente vocês conseguem imaginar que este gráfico está relacionado a informações sobre frutas, porque aí tem o nome de frutas. Olha como tem o nome de fruta. Seria quantas pessoas gostam de determinadas frutas, que está aqui descrita. Aqui embaixo, logo aqui embaixo. Vamos observar a informação relacionada à manga. Olha a quantidade de pessoas que gostam de manga. São quantas? 4 pessoas. Pois a barra do gráfico, que corresponde à manga, está exatamente posicionada no 4. Vocês conseguiram visualizar isso? Quer ver? Observem novamente. Olha a manga aí, que foi essa parte que eu marquei. Olha como a barra da manga, que está em cima da manga, indicando sobre as informações da manga, está parado certo no 4. Tá bom? E assim sucessivamente em relação às outras informações. Ou seja, das pessoas entrevistadas, 4 das pessoas preferem, entre as frutas que estão descritas aí no gráfico, lá no gráfico, preferem a fruta manga. Ou seja, 4 das pessoas entrevistadas preferem manga, gostam da fruta manga. Mas agora aí no livro didático de vocês, vamos lá. Encontrem comigo lá. A página 132. A página 132. Vamos observar esse gráfico que tem aí na página 132. O cinema foi criado em 1895 na França pelos irmãos Lumière. Desde então foram produzidos muitos filmes no Brasil e no mundo. O gráfico de barras, que é esse gráfico que está sendo demonstrado aí, ele apresenta a quantidade de filmes nacionais lançados em 2011 até 2016. Vamos ver aqui a quantidade de filmes lançados. Olha como foram muita gente. Vamos ver, olha, em 2011 tiveram 100 filmes lançados. Em 2012, 83. Em 2013, 129. Em 2014, criança, quantos filmes foram lançados? Isso mesmo, 114. Em 2015, 132. E 2016, 142. Agora vamos aqui às informações. No caso, descrever as informações do nosso gráfico, na página 132. No período apresentado, em que ano ocorreu a maior quantidade de lançamentos de filmes? Quando vocês visualizam lá o gráfico, qual foi o ano que ocorreu a maior quantidade de lançamento de filmes? Foi em? Quem conseguiu visualizar aí? Em 2016, que foi 142. 142 filmes foram lançados. É o maior número de filmes lançados entre os anos aqui que está demonstrado no gráfico, tá bom? Quantos filmes foram lançados em 2013? É muito fácil. Vocês vão lá na barra de 2013 e observe qual é o número que está lá em cima da barra? 129, ou seja, 129 foram lançados. Em quais anos ocorreram mais de 130 lançamentos? Mais de 130 lançamentos, ou seja, superior a 130. E vamos observar. Em 2011 não foi porque foi 100, então é inferior a 130. Em 2012 também não foi porque 83 é inferior a 130. Em 2013 também não, que é 129 é inferior, quase, né? Mas é inferior. Em 2014 também não. Em 2015 sim, porque está dizendo
Em quais anos ocorreram mais de 130 lançamentos? Em 2015 e 2016, porque 2015 foi 132 e 2016 foi 142. Então, a resposta de vocês aí será em 2015 e 2016. Ou seja, como vocês observaram, por meio do gráfico, as informações elas são apresentadas de maneiras objetivas, de maneira clara e de maior acesso, né? Fácil acesso e visualização da pessoa que está observando as informações do gráfico. E uma situação muito importante em relação aos gráficos, crianças. Assim como a tabela, o gráfico ele deve apresentar título e fonte, ou seja, qual é o título do gráfico apresentado? Vamos voltar lá na página 132. O título do gráfico apresentado é Quantidade de filmes nacionais lançados em 2011 e 2016. Esse que está bem aqui, olha. Quantidade de filmes lançados, olha, nacionais. Olha, esse aqui é o título. E o que fica aqui embaixo, olha, é a fonte que está indicando de onde foi tirado. Olha, fonte, de onde foi tirada essas informações, tá bom? Lá na página 133 respondam. Qual é o título apresentado no gráfico? Aí vocês vão ver lá e vão escrever aqui. Qual é a fonte das informações? Aí vocês vão ver qual é a fonte das informações e vão copiar aqui na questão 5, na página 133. Aí é importante que vocês realizem a leitura, aqui as maiores bilheterias nacionais, para vocês terem mais conhecimento sobre essa informação, tá bom? Realize a leitura na página 133. Concluindo lá, nós vamos para as nossas atividades. As nossas atividades iniciam na página 134 e vão até a página 130 e... Qual é a página? 136, tá bom, crianças? Na página 134 e 135 é bem fácil, tá? Para vocês realizarem as perguntas, porque todas elas são relacionadas com a leitura do gráfico. A primeira, qual é o título do gráfico e qual é a fonte do gráfico? Isso você vai ver, né? A primeira questão tem um gráfico, a quantidade de provas vendidas, de pratos vendidos no restaurante de Alberto. Aí você vai vendo as informações, aí você vai realizando a leitura dos gráficos. Até na página 35, basta você realizar a leitura e interpretação como nós estamos treinando na sala de aula, lembra? Já na página 36 é um experimento para vocês já irem praticando a pesquisa. Vocês mesmos serão os pesquisadores e elaborando um gráfico de vocês. Aí, no caso aqui, tem um primeiro exemplo. A professora Ana fez uma pesquisa em sala de aula para saber quantas pessoas usam óculos entre as pessoas que moram na residência de alguns alunos. Observe ao lado as informações que ela obteve. Olha, aí tem todas as informações ao lado. Agora, na a letra A, você vai fazer uma pesquisa. E vai ser sobre o quê? Realize uma pesquisa em sua sala de aula com 12 colegas. Para isso, faça a seguinte pergunta. Aqui, no caso, qual dessas disciplinas você prefere? Aí tem matemática, ciência, história, língua portuguesa e geografia. Aqui, no caso, nós vamos fazer essa pesquisa na nossa aula pelo Google Meet, tá bom? Que vai ser na sexta-feira. Nós iremos fazer essa pesquisa. Mas é importante que vocês já peguem, destaquem o material, tem no material didático de vocês lá na página 15, no material complementar tem a tabela e um gráfico. Já destaquem a tabela e o gráfico lá do material complementar, esse aqui, olha. Já destaquem a tabela e o gráfico e deixem destacados separados, porque pela nossa aula no Google Meet, nós vamos preencher, olha, vocês vão perguntar para os colegas de vocês, olha, vão ver quantidade que gosta de matemática, você vai escrever aqui. Quantidade que gosta de ciência, você vai escrever aqui. Que gosta de história, assim sucessivamente. Com as informações aqui da tabela, que você obteve aqui nessa tabela, você vai organizar os seus gráficos, você vai pintando, olha. Vamos supor que de matemática gosta 3 alunos, aí você vai pintar somente até aqui o quadrinho 3, mas isso nós vamos fazer na nossa aula pelo Google Meet, tá? Eu só quero que vocês destaquem, que vocês tirem aqui o gráfico e a tabela e deixem separados para nós fazermos isso na nossa aula pelo Google Meet, tá bom? Combinado? Espero que vocês tenham compreendido a aula e tenham gostado. Tchau, tchau e se cuidem.